Olá, galera do bem. Quarta-feira, dia do nosso bate-papo, do nosso encontro gostoso aqui na TV Geração Z. Com a colaboração da Marcela Pereira, da Roberta Cali, Cristiane Marique e Tomás Perozon, a gente está recebendo com carinho imenso os nossos amados Ângela de Pascoal e Joel Zia, certo? Uma honra enorme, né? Sempre estar com você é uma honra enorme. A honra é minha, porque eu fico sabendo tanta coisa com vocês, eu fico com tanta informação. Agora eu estou sabendo que a NASA fez um projeto de nome Bluebeam. O que é esse projeto agora? Bom, eu vou começar, o Joel me ajuda aqui, porque é um projeto, né, que vem, inclusive, que acompanha essa última pauta que nós falamos sobre os chemtrails, né? A questão das químicas que estão depositadas no ar. Que depois eu queria saber como é que estão esses aviões. Continuam jogando? Em plena atividade. Está em plena atividade. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Existe um poder por trás disso que nós sabemos. Bom, esse projeto Bluebeam, chamado Raio Azul, ele vem para acabar com as religiões atuais e unificar uma nova ordem mundial religiosa. Isso partiu da NASA? Na realidade existe um governo oculto que pretende que haja uma única religião até para direcionar melhor o rebanho, né? Bom, João, você quer complementar? E para onde será que eles querem direcionar o rebanho, esse novo projeto? É uma curiosidade. Particularmente uma parte pro abate, né? Total. Uma parte pro abate, total. Com certeza? Com certeza. Nossa! Com certeza. O projeto Bluebeam foi visionado pela NASA, né? Sobre construir uma estrutura de controle mundial, ou a nova ordem. E esse projeto, ele começou a ser executado, né, mas totalmente em segredo, ninguém sabia, até que ocorreu de sair, isso correr através do jornalismo. E surgiu onde? Isso foi um jornalista do Canadá. O Canadá que começou a abrir a tocar corneta, a ideia né? foi desse jornalista do Canadá? Não, o jornalista começou a divulgar isso. A divulgar, o projeto já estava. Porque alguém de dentro da NASA pegou e passou informações para esse jornalista e ele começou a investigar esse suposto projeto. E aí ele trabalhou com uma equipe de mais 3 repórteres. Se eu não me engano, o nome dele é Sergei Moravich. E chegaram a que conclusão? Não, porque os 4 morreram do coração na mesma semana em países diferentes. Interessante, sem né? que eles tivessem nenhum tipo de quadro cardíaco. Bom, Lu, uma coisa que é interessante que eu gostaria de colocar aqui... Nossa, perdi a voz. Pois é. Os 4, galera do céu, não estou acreditando. Os 4 morreram do coração no mesmo dia? Mesma semana. Na mesma semana em locais diferentes. Aqui acontece com os repórteres, quando eu vou falar sobre droga nas favelas, etc. Acontece isso também. Olha o Tim Lopes aí que faleceu, né? Então existe um poder por trás que não quer que isso venha à tona. Mas isso foi espalhado pela internet, né, Joana? Está espalhado na internet e o projeto Bluebeam é para consolidar a nova ordem mundial, que é uma ordem que visa criar uma única religião. Inclusive, esses dias os evangélicos estavam avisando sobre ele. Isso. Mas e a religião católica? Como ficaria nisso? Ficaria nisso. Embutido nisso aí também? Com todo o poder da Igreja Católica? Aonde o Papa fala com os ETs, com várias espécies, inclusive? Veja, eu tô afiada, viu? Que eu aprendi afiada, né? Eu tô afiada. Acontece que há um consenso, né, do que se vai fazer no futuro. E no desenrolar, nós vamos ver alguns vídeos que vai te deixar com mais certeza do que está acontecendo. Você vai perceber que o cristianismo vai se unificar, que o povo árabe vai se unificar, né? Na parte da África também vão se unificar, tudo baseado nesse projeto da NASA. Aí você fala assim, mas como vão fazer isso? A NASA, agora vamos falar sobre esse projeto.
a NASA ela quer projetar imagens holográficas Os grandes mestres, né? nas grandes alturas, né, na atmosfera, A nossa atmosfera. perfeitas. Eu quero saber como são essas projeções holográficas. Nós temos um videozinho, né, Temos. Joel? Vamos passar para a galera entender mais ou menos, inclusive eu, que eu quero saber o que está rolando aí. Vamos lá, galerinha do bem. Essas imagens são projeções holográficas, é isso? Isso. Foram confundidas com mísseis. Na China, por exemplo, que nem passou lá. Aqui nos Estados Unidos, dá uma olhada, uma projeção feita. Outras projeções em espirais. Da onde nas vêm essas nuvens. projeções? Do espaço. O espaço de satélites que contém E qual é a projeções intenção holográficas. de quem coloca essas projeções? Lá na pirâmide. Olha, de dentro da pirâmide? Parece que está projeção? saindo da pirâmide, mas está vindo de cima a projeção holográfica. É. Então, E qual é a intenção? a intenção desse daí era teste. É só teste. Fazendo teste. Porque esse projeto está atrasado já. Ele era Na verdade- na realidade, ele era para estar começando a ser executado agora em 2013, né? Exato. Já tinha que ter começado há 2 anos atrás. Mas algumas pessoas que combatem que esse projeto não existe, eles usam o seguinte argumento: para fazer essas projeções holográficas precisa de 60 satélites de Aqui, projeção. fora da Terra. E Né? que se alguma coisa desse tipo fosse feita, todo mundo ficaria sabendo. Só que o ônibus espacial levava 3 desses satélites a cada voo. E atrasou por causa da explosão daquele ônibus E espacial. nós estamos lotados de satélites em nosso espaço, né? Na realidade, o projeto Blue Beam é uma forma de domínio imposto pelo medo, pela NOAA, que é a nova ordem mundial, que visa dominar as pessoas por meio da religião. Então pode-se dizer que esse projeto tem uma conotação religiosa. Conotação Pode religiosa e negativa. E negativa. E negativa, porque eles vão usar a religião e grandes avatares que estiveram aqui, né, Joel? Isso. Que na realidade é uma projeção falsa, mas que vai parecer verdadeira para quem não tem esse tipo de conhecimento, para que se torne seguidor da nova ordem mundial. A intenção deles é essa. E vai ser um domínio imposto pelo medo, Mas inicialmente. será que vai ser fácil isso acontecer? Sim. Porque o que eu penso é a briga com a Igreja Católica, que é muito poderosa. Não, ela vai estar nisso. Até onde pode afetar o ser humano, que é o Não, nosso vai- interesse? Até onde? No primeiro plano, que vai afetar toda a humanidade. E teremos que estar como muito se lúcidos. tem certeza disso, que vai afetar a Ó, humanidade? se for colocado o projeto conforme foi denunciado, realmente vai afetar, porque a humanidade Como foi denunciado? foi denunciado pelos jornalistas que morreram. Todo o projeto Blue Beam, porque ele vazou a informação da NASA. Certo, alguém da NASA Passou a pra informação e eles começaram foram a pesquisar e morreram em lugares documento. diferentes. Nós trouxemos até um Mas documento. já deixaram trouxe- algo escrito. Deixaram documentos, eles têm documentos desse projeto que é real, que não é uma ficção. Tanto que existem testes do projeto Blue Beam na África. Nós trouxemos aí Nós imagens temos- para você ver como que funciona. O que acontece? Vamos falar para o público em geral. Eles têm os satélites e nesses satélites estão acoplados máquinas holográficas. Então, elas projetam holografia. Por que eles estão espalhando esse chemtrails também? Para formar a tela. Para formar tipo de uma tela, para que possa projetar também esses seres. Ou seja, vai ter projeção de Jesus Cristo, Buda, Maomé, para que haja uma unificação das religiões. Porque eles estão vendo E o que público vai pensar que é Jesus mesmo. as pessoas vão pensar. Até porque existem profecias que dizem que ele voltaria, Maomé também promete retornar. Mas tem aí dentro também, já vai explicar direito, uma questão que eles vão, nesse projeto, vão mostrar uma suposta invasão alienígena. É uma fraude, mas eles vão dar a entender para a humanidade que nós seremos invadidos.
nós temos o projeto, ele não só está envolvendo a imagem holográfica, mas também está envolvendo o som. Um som que é emitido nessas ultra baixa frequência, que você tem a impressão que está falando dentro da sua cabeça. Entendi. Então você vai ver a imagem E vai ouvir dentro da sua cabeça essas vozes falando na sua língua, tá? Mostrando que o Messias voltou ou coisas desse tipo. E da onde vem? As vozes. As vozes, elas estão já... tem muito poste falso, existem muitas torres de igrejas que são antenas. Que são utilizadas né? para isso. Árvores Eles estão utilizando... camufladas que são antenas. Então vai haver uma replicação. É enviada do ARP, ele bate na atmosfera e depois ela vai replicar. Então ela vai atingir toda uma parte... Mas o que eu vou ouvir, você vai ouvir a mesma coisa? Exatamente. A mesma coisa. Todo mundo vai ouvir a mesma coisa? Isso. A mesma mensagem? Só que dentro da cabeça e não pelo ouvido. Para que as pessoas não tenham dúvida. Ou seja, é um show tecnológico para impor um sistema religioso único no planeta, entende? Que é uma forma de condução das massas para a finalidade que eles desejam. Você sabe que eu até acharia interessante a unificação, eu acharia interessante, desde que fosse para o bem, né? E que fosse uma verdade, não que fosse uma ilusão também, né? Mas eu não sei, eu estou confusa. Eles estão, na realidade, a intenção desse projeto Bluebeam não é positiva, né, João? Bem, a gente tem que entender que já muito sangue derramou por causa de divergências religiosas, né? A gente tem a nossa terra aqui, o nosso planeta. Continuam derramando ainda. Continuam. E não param. E não param de derramar sangue. Você acha que, Joel, que o lance do avião que eles estão jogando, estão envenenando aos poucos, você acha que tem a ver com o projeto? Não, eu não acho. Quem acha Você são os tem certeza? pesquisadores. Eles Os acham. Pesquisadores dizem que... Mas eu quero saber a sua opinião. A minha opinião é que é uma tela. Do jeito que ela se espalha e torna lugares totalmente sem umidade, dias claros, qualquer imagem forte holográfica que fosse imposta num lugar desse aí seria visto, porque você tem uma névoa no ar, né? Como se fosse projetar uma imagem 3D dentro de um vidro com névoa. Mas eu acho que o povo vai confundir, porque Claro que na vai. Bíblia está escrito que ele vai voltar. Exatamente. Sabe? De repente, se eu vejo uma imagem dessa projetada... Você vai convencer que não? Eu vou achar que ele está voltando, eu já vou delirar, né? Todos vão, né? Mas Se e você aí? Todos tem vão. a predisposição a ver milagre, quem vai te convencer do contrário? Depois de uma visão Ninguém, né? dessa, ninguém te convence do contrário. Então você começa a fazer parte daqueles iluminados que viram Jesus, a Maria, a Virgem Maria, que viu Buda. E todos vão ver ao mesmo tempo? Isso. Cada região, Cada região a sua. Cada região a sua. Mas em determinado momento, né, João? Aparece todas um as- Deus. O que seria a região? Por exemplo, na Índia, eles vão ver o A Índia Krishna, inteira. por exemplo. A Índia, uma grande parte da Índia que tem a questão do Krishna, Shiva, vão ver esses deuses. Mas em determinado momento, esse projeto Bluebeam vai fazer o que? Eles vão pegar todos esses deuses e vão se unir numa única coisa, numa única energia. Agora, digamos que realmente isso aconteça, vai unificar todas as religiões. Joel, você acha que os Illuminatis faz parte desse projeto? Eles estão por trás disso? Os Illuminatis é uma organização tipo maçom, não é isso? É uma organização contra Jesus, é isso? Bem, vamos começar com um pouco de sátira. Os Illuminatis não existem, certo? Na verdade, é eles mesmos. Porque tudo que se fala é que eles não existem, mas eles estão por trás de tudo isso. Eles existem. Os maçons estão abaixo deles. Não, eu digo a forma só, né? É um grupo. É um grupo. E que não são somente humanos os Illuminatis. Tem uma questão oculta muito séria envolvida com os Illuminatis, né, Joel? Isso. Veja bem, o plano, a proposta
desse projeto Bluebeam é um negócio muito inteligente. Primeiro, eles vão fazer esses projetos holográficos, né? Mostrando lá em cima Deus e tal. Mas antes disso, sabe o que eles vão fazer? Eles vão provocar terremotos. Para causar... Que é os tal dos HAARPs que faz isso aí. Eles vão procurar terremotos para supostamente o terremoto abrir um lugar onde é toda aquelas coisinhas que nós já falamos aqui a respeito de geologia proibida vão aparecer. Olha, existiu uma outra civilização antes da nossa e olha, eles estão aqui, eles já começam a falar que existem outra coisa que não é Bíblia, sabe? Que não é aquela história contada, tá. Né? Que existe outra civilização. Vamos voltar então à pergunta que a gente tem que responder para a galerinha. Ok, eles fizeram, deu certo, unificou, e só existe uma religião. E aí? Não, isso é impor o falso Messias. O que nós estamos tentando falar para vocês, e aí? Que isso é impor um falso Messias, um falso Deus. Você acreditaria num Deus digital? Então, isso que nós estamos tentando mostrar. Aí para a a última população. fase do projeto, é a resposta que você está me pedindo. Eles, através das descobertas arqueológicas, das projeções holográficas, tá? Da voz dentro da cabeça, aí eles vão passar a seguinte informação: estamos sendo invadidos por alienígenas. Começou a Guerra Santa. Pois é. Arrebatamento E aí? chegou. E aí, eu pergunto? A nossa população vai se reduzir rapidinho. Irmãos contra irmãos, né? Isso é Guerras bíblico. vão pintar mais ainda? Só Muito que mais dessa guerra, vez né? sob controle total. Sob controle total. Então, a população vai E se esses reduzir. alienígenas são do mal, né? Porque como existe o ser são- humano do são- bem e do mal, o alienígena São projeções também. holográficas que eles vão fazer. Eles só vão fazer isso de para invasão. impor um medo à população. Mas existem os alienígenas do mal, Existe. Existe. Isso Existe. nós já pudemos ver. Quem olha para o céu e acha que todo objeto voador É positivo. gente do bem, deveriam A, ser mais ponderados. a finalidade, inclusive as pessoas que participam de igrejas evangélicas, eu estive conversando com evangélicos, eles estão sendo comunicados dentro das igrejas evangélicas sobre o projeto Bluebeam. Mas você acha que esses caras inteligentes que comandam as igrejas evangélicas, porque eles são inteligentes, informadíssimos e super cultos, eles não sabem? Eles sabem. Sabe? E você acha que eles não vão seguir? Na realidade, estamos num planeta onde o cifrão reina e a Eles consciência vão rasteja. seguir? Claro que Mas vai. então eles fazem parte do plano. Claro que fazem. Veja Eles são bem. roubados. Você veja bem, Esse se tempo. pessoa numa política tão pequena como a do Brasil, a pessoa se vende, né? E fica faltando água para gente aqui, represa vazia, empresas aí do ramo de refrigerante, cerveja, dominando as nascentes, e está tudo quieto, está todo mundo certinho, quietinho, sem fazer nada, né? O outro lá manda um monte de dinheiro para fora do país aí para supostas construções e falta metrô aqui na Bahia. A Você vê intenção que deles como é acabar que com a população, é exato. isso? É Mas pra diminuir. que eles querem isso? Pra quê? Porque o planeta, eles calcularam que o planeta tem suporte de vida para um certo número de pessoas. E quando chegasse nesse número, que Né, seriam quando 7 chegar nesse número. bilhões de pessoas, e que nós chegamos já a 8 bilhões, seria excedente e perderia-se o controle. E realmente está perdendo o controle. Então eles precisam dar um fim. Na realidade, o projeto Bluebeam não quer dizer que ele vai acontecer, mas ele foi denunciado e esses 4 jornalistas morreram. E nós estamos trazendo aqui essa pauta porque a intenção do projeto Bluebeam é utilizar a religião, a sua fé de uma forma negativa. Então questione. Nós gostaríamos de mostrar, se você permitir, aí nós temos Vamos aí lá. imagens holográficas. Né? Eu vou primeiro mostrar os sons Os sons. que foram feitos testes. E nós pegamos lá em Santo André também. Então, Pegaram também lá? Quais os Olha. testes primeiro, pra gente explicar? o teste de som. O som vindo do céu.
Eles fizeram os testes para Fizeram ver o teste. que vai acontecer, o que eles podem Qual a melhorar repercussão? ou não. Essa foi Eles a fizeram o intenção. teste para ver a repercussão disso. Entendi, para ver o que pode... Então nós temos um pequeno vídeo aí. Vamos lá, Marcelinha. The fuck is that? Mas, nossa, eu tô impressionada. Esse é o tipo de som, quer dizer... Eles têm tecnologia para isso. Para você ter uma ideia do esse som assim projeto, legal. será que dura por quanto tempo para ele ficar pronto? Na realidade, ele já está Tá pronto, pronto. né? Ele está pronto. E por que a gente está trazendo isso para a televisão? Para denunciar mesmo, para que a sua fé não te engane. Isso é de suma importância que uma TV traga. E é só pesquisar na internet, projeto Blue Beam. Olha lá, gente, vocês vão ver o quanto de informação tem. Pesquisa, gente, pesquisa. Não acredite, Fique por pesquise. dentro, se informe e tire a sua conclusão. A Isso. conclusão Isso é aí. sua, mas pesquise. Isso aí, Não Correto. acredita em mim, não, nem nela. é verdade. Faça a sua pesquisa, você vai ver que a coisa ela aumenta ainda mais do que aquilo que nós estamos falando. Agora nós temos algumas imagens holográficas aí. Agora, Vamos. esse próximo vídeo que eu trouxe, Vamos nesse próximo. esse é real, e pior de tudo, é que É real, comprovado, cientificamente comprovado, não tem enganação, não tem montagem, é real. Vamos lá, Vamos. Marcelinha. Essa, olha que perfeição, né? Ó, é uma projeção sobre nuvens. Essa foi na Noruega. E essa filmagem foi feita por quem? Por adeptos, né, da religião, filmaram com celular. É porque hoje em dia não tem jeito de como esconder, porque com o celular Hoje você não há pega nada tudo. se esconde. E sempre tem um cinegrafista amador. Em todo Sempre. lugar tem um cinegrafista amador. Porque se na Noruega foi falado que era um míssil que falhou, que não sei o que e tal. Não, não era. É uma projeção. Era uma projeção É holográfica. teste, esse Era é um o teste, famoso tá teste. vendo? Você vê até da onde vem a projeção, tá vendo? São Agora, a Ângela pergunta uma coisa, você diz, não, nós precisamos esclarecer, a galera tem que saber o que está acontecendo, tem que se informar. Ok, mas e o que se pode fazer? Então, Qual o conselho que você dá? a própria- O que se pode fazer? A própria religião, na Bíblia, por exemplo, fala de um falso profeta que se apresentaria, né, como se fosse o salvador do planeta Terra. Então é um falso salvacionismo que eles vão apregoar, porque eles vão impor o medo de uma invasão alienígena, e na realidade eles vão colocar nações contra nações, por conta da fé religiosa. E contra os nossos Eles, a anseios. NASA? Na realidade, eles precisam diminuir, pelo que nós entendemos desse projeto, a quantidade de pessoas que estão aqui. Quer dizer que vivendo o no nosso Obama planeta. está por dentro de tudo. Eu penso que os grandes líderes planetários que estão envolvidos com a Illuminati estão por dentro, sim. Eu penso que sim. Você acha que o Obama estaria envolvido com o Illuminati?
Eu acho que todos os governos do mundo estão. Estão. E eles direcionam quem vai mandar, quem manda, quem não manda. Você viu? também acha, João? O Obama, ele não é o cargo mais alto dos Estados Unidos. Tá? A Na prioridade... verdade, o presidente nunca mandou em nada, né? Não, nem no Brasil. Não é o cargo mais alto no país. Então, de certa forma, ele também segue um protocolo. Né? Todos os governos seguem protocolos. Nós colocamos os governantes, mas eles seguem ordens também. Eles são uma forma da gente pensar que não é escravo. Eu até me perguntei quando eu comecei a pesquisar sobre o projeto Bluebeam, por que então eles não jogassem uma bomba na cabeça do pessoal? Mas é porque o domínio de religião gasta muito menos do que fazer jogar uma Por que bomba você geral. começou a pesquisar sobre o projeto Porque, Bluebeam? Qual foi a sua na primeira realidade, informação? eu comecei a pesquisar sobre o HARP e logo em seguida O eu já chemtrails. os chemtrails e aí projeto Bluebeam. Então existem N projetos. Onde você ouviu a primeira vez o projeto Bluebeam? Bom, no próprio projeto HARP já começa a dar sequência de programas para idolatria e fascinação de massa, que seria o projeto Bluebeam, um projeto de fascinação de massa. Ou seja, por que falam do cordeiro? Não é no sentido de você ser cordeiro pacífico, mas o cordeiro, o animal cordeiro, ele abaixa a cabeça e vai ao abate de cabeça baixa. Ai, não me fala que eu já Então choro. é assim, e que nós temos que ser os leões hoje em dia. Questionar tudo, pesquisar, não acreditar em tudo, estar lúcidos. Você acreditaria num Deus holográfico? Então vamos questionar. Porque na hora que acontecer isso, como eles estão querendo, realmente muita gente não vai nos ouvir. Então nós estamos trazendo muito antes de E ocorrer suponhamos isso, né? então que tudo bem, as pessoas se informem, elas vão procurar o que é o projeto Bluebeam, se informem, já estão conscientes de que isso não é uma verdade, isso é um Deus virtual. Eu pergunto de novo, e daí? Quer ver? E daí que você desmonta a máquina deles, né? Vai ser Nesse feito do sentido. mesmo jeito, porque isso que nós estamos falando aqui atinge uma parte muito pequena da... O projeto da só população. iria adiante se o povo entrar e o povo acreditar. Mas não há possibilidade do povo acreditar nisso que nós estamos falando. Não há possibilidade. Eles têm dificuldade, o povo foi emburrecido ao longo do tempo. Então o povo já é limitado no seu pensamento abstrato, em uma série de coisas, através da alimentação, através da água e assim por diante. Eu gostaria, se você me permite, existe uma foto que eu coloquei aqui, que você sabe que eu estudei a Bíblia, e eu lembrei desse texto da Bíblia, e eu gostaria que passasse, que mantivesse ela na tela lá. Eu quase não enxergo lá. Ô Marcela, Mateus 24, 25, 26. você precisa ler pra gente. Você pode ler para nós, Marcela? Que daqui quase não enxergo ali. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saias, ou eis que ele está no interior da casa, não acredites. E Esse texto falava sobre os falsos sinais. repete pra gente. Esse texto fala sobre os falsos sinais. Ou seja, Jesus está no deserto, não acredite. Jesus está dentro da casa, não acredite. Que haverá sinais de que Jesus estaria em lugares onde ele não está. Esse texto vem alertando, por quê? Por causa desses tempos agora, são textos proféticos, né? Para quem segue a Bíblia, que é evangélico, católico, espírita kardecista, esse texto ele já avisava que coisas fenomenais iriam acontecer, né? E a pessoa, o único que tem que fazer é não acreditar, é só isso. E Joel, e como ficaria Jesus nisso tudo que ele é o nosso comando? Como que... Aí que A entra... pergunta que não quer calar, né? A pergunta é exata. Eis que o rei do leste vem para cima do rei do oeste, né? Que é a luta de Gog e Magog, que está descrito na Bíblia. Eis que Jesus
ou o comandante intergaláctico, né, ou da Confederação, ele entra em cena. É nessa hora que ele entra em cena. Um projeto desse está dentro da NASA, né? De uma organização. A NASA nunca foi o que parece ser. Ela domina até o governo norte-americano. Domina tudo, né? Domina tudo. Na realidade, a NASA também ela é uma organização secreta, né? E toda organização secreta tem os seus segredos. E esse segredo, quando veio à tona, levou a cabo a vida de 4 jornalistas. Isso sem contar outros que já nós não sabemos. Quanto também. tempo faz que esses jornalistas foram? Foi em 94 que ele foi. E ninguém publicou. A não Então ser faz na tempo internet. que esse projeto está rolando, né? Desde 83. Nossa, Em 83 que eles tiveram contato com o projeto e acho que em 94 que eles foram mortos, porque eles começaram a mexer em muita coisa, que nem a E tem outros jornalistas pesquisando? Com certeza, né? Tem muita... Correndo perigo, inclusive. Tem muita pesquisa sobre o projeto Bluebeam na internet. Hoje, os pesquisadores de conspirações estão alertando. Agora, é claro, no momento desse, é claro que o povo, a grande massa, vai entrar em fascinação. Eu não tenho dúvidas. Então, que a gente esteja alerta. Se acontecer esse projeto... Mas você não tenha dúvida se as pessoas com são mais certeza. humildes, menos informadas... Mas Com olha, certeza. uma coisa legal. Se eu ver uma coisa dessa, eu já começo a chorar de emoção. Viu? Eu já acho que eu estou indo para o céu, já estou indo junto. Na realidade, você vai ser arrebatada desse caso. Não é? Nossa, eu vou que vou. Na realidade, os próprios pastores das igrejas evangélicas já estão dentro das igrejas evangélicas comunicando os seus rebanhos aí. Eu estava outro dia em Santo André e um pastor pregando, ele falou do projeto Bluebeam, em plena avenida Oliveira Lima. As Testemunhas de Jeová também já eles falaram estão falando sobre desse projeto. É porque eles têm força, né? Eles têm força para poder mudar a cabeça do rebanho. Na verdade, é mudança, né? de poder, né? Eles vão perder o poder deles, de domínio de massa. E não vão permitir, né? Claro que não. Eles não vão permitir. Você quer ver uma coisa estranha? A gente estava falando de conspiração. Logo depois que nós fizemos o programa do mês passado, acho que uma semana depois, uma rede aberta colocou um programa semelhante ao nosso, né? Mas mostrando, sabe, o que a gente não mostrou aqui, eles mostraram lá. Depois perguntaram para um técnico, né, de climatologista, esse negócio. A pessoa teve a cara dura, depois de passar tudo aqui, falar que o homem não consegue mexer com o clima e que conspiração é um mito. Você vê como que está a cabeça dos nossos climatologistas. Na realidade, Joel, eles fazem um sanduíche de verdades e mentiras para confundir, né? E para que as pessoas não tenham um nível de lucidez para discernir a hora que acontecer as coisas. Então, sem lucidez, sem claridade de pensamento, você entra, você vai ser... Nós vamos ter, como diz o Zé Ramalho, vida de gado. Vamos todos para o abate sem questionar. Então está na hora de não acreditar em tudo, de pesquisar e de questionar. Estejam lúcidos, questionem. Essa é a grande força de cada um de nós, entende? Eu tenho um vídeo agora, que é uma curiosidade, de uma pessoa que não é ufologista. Ele é um astrônomo amador, né? E veja o que ele deixou. Vamos ver esse vídeo rapidinho. Entendi. Pode ir falando, vai narrando durante a noite, ele captou isso aí. Você está vendo esses pontos? Então, esse que está se movendo, o equipamento dele acusou que sendo um avião, porque tem um programa que identifica aeronaves. Mas esses outros pontos... Os outros dois, o avião passou. São 6 no total, você está vendo? São 6 no total. O avião passou. E ele foi identificado pelo programa de computador que era um avião, mas esses 6 pontos não foram identificados. Não foi identificado. E a olho nu você não vê isso aí. Não identificou nada, né? Nada. Então, esse rapaz, o Wagner... Eu esqueci, é o Wagner. Ele é um astrônomo amador, ele focalizou isso, viu isso aí, ele tirou tudo que podia ser e ele falou, é não identificado. Para mim, um ufologista, um ufólogo deveria ser assim, né? Tirar todos os tipos de possibilidades e parecer com um vídeo de OVNIs assim. Infelizmente,
Estamos chegando no final do nosso bate-papo. Você viu como passa rápido? Passa rápido. É muito rápido. A gente precisa falar mais, Joel, Ângela, dos Illuminati. A gente precisa informar um pouquinho mais quem são os Illuminati, da onde eles apareceram, o que eles estão fazendo, quais são as propostas deles, né? Vamos falar isso na próxima vez também. Vamos falar das conspirações, eu acho interessante. Vamos falar né? um pouquinho dos nossos ETs da próxima vez, estou com saudade deles, né? Tá? E a gente vai agradecendo então a Marcela, a Roberta, a Cristiane e o Tomás pela colaboração. Ângela, minha querida, gratidão, muito obrigada Lu. pela sua presença. Gratidão, uma Joel, honra, você sim. sabe que eu amo vocês, maior respeito e carinho. E na próxima quarta-feira a gente volta com um papinho gostoso às 21 horas aqui na TV Geração Z.